Olá, bem-vindo a Candes, da Escola que Ilumina Mentes. Hoje eu vou falar com vocês sobre por que escolher uma carreira é tão difícil. E eu vou dar uma abordagem histórica sobre o assunto. Mas antes de eu começar, não deixe de curtir, de acionar as notificações para receber nossos vídeos todos os dias e de você se inscrever no nosso canal, evidentemente. Como bom historiador que sou, eu sempre tive a curiosidade da origem da minha família. Nunca foi muito bem explicado de onde nós éramos, o que fazíamos. Eu fui atrás dessa história, e descobri muitas coisas interessantes. A minha família ela é originária da Espanha. E eu sei que eles viveram no mesmo lugarejo por mais de 400 anos, criando cabras. E eu pensei, na minha geração, na minha época, há 20 anos, quando eu escolhi minha carreira de historiador, na época eram vendidas nas bancas uns calhamaços enormes das universidades com as profissões que ali eram ofertadas, né? E aquele monte de oportunidades que eram mostradas aos jovens e que ainda são, só que hoje apenas na internet. Pois eu pensei e fiz um paralelo. Nossa, a minha família há 400 anos fazendo a mesma coisa. Portanto, aquelas pessoas não tinham escolha, basicamente, do que fazer. E eu correlacionei com a história da humanidade nesse sentido. Você imaginar que desde lá do período neolítico, com a descoberta da agricultura, até pelo menos o período renascentista, no século XV, XVI, as pessoas não viviam na base da escolha, praticamente. As profissões eram em conformidade à sua classe social, à sua postura, à sua posição de nascimento. Então não havia muito essa possibilidade de escolha. Pais passavam para filhos, mestres passavam para aprendizes. Na Renascença, isso veio a se transformar. Houve toda aquela transformação da criação de uma mentalidade burguesa individual. Vocês terem ideia, apareceram aqueles diários pessoais em que as pessoas registram o seu dia a dia, em que elas faziam autorretratos, em que há toda uma questão de personalizar o mundo. Isso inclui a ideia de liberdade. Essas hierarquias podiam ser muito rígidas. Elas aparecem até hoje no nome das profissões. Então, antes do período renascentista, e mesmo após ele, principalmente para as pessoas mais comuns, isso aparecia no nome da família. Por isso que você tem família como, por exemplo, Ferrari ou Ferreira, que normalmente eram as pessoas que trabalhavam com ferro. São os Smith da língua inglesa. Ou, por exemplo, a família Miller, que são os moleiros. E assim podemos falar de uma infinidade de nomes originários das profissões daquela família. É óbvio que isso ainda implicava em ter a liberdade pessoal, em você não ser propriedade de alguém. Havia ainda uma condição muito pior de trabalho, que era a servidão, e um grau ainda mais abaixo que a escravidão. É óbvio que a escravidão é o mais baixo de todos os limites do ser humano, pois daí nós estamos falando de um ser humano que se tornou coisa. É vendido, é comprado, não tem liberdade nenhuma. E infelizmente essa forma de trabalhar existiu ao longo de muitos séculos. Isso veio se transformar a partir da Revolução Industrial. Óbvio, a Revolução Industrial todo mundo já deve ter estudado na escola, não era aquelas mil maravilhas para a classe operária. Mas ela teve uma consequência bastante interessante, que foi a especialização do trabalho. Com essa especialização, foi possível a constituição de inúmeras profissões que simplesmente não existiam antes. Profissões não só relacionadas à fábrica em si, mas aos elementos de serviços, de comércio e tudo mais. E conforme a Revolução Industrial foi aumentando em complexidade, em graus de produção e se espalhando por outros países no decorrer do século XIX, milhares de profissões surgiram. Algumas ainda existem, outras não existem mais. E o tempo todo as profissões vêm e se transformam.
ou somem ou surgem. Enfim, as escolhas são inúmeras. E aí nós nos vemos agoniados num mar de escolhas. Você já se sentiu agoniado nesse mar de escolhas? Você não sente que você tem a possibilidade, o talento e até mesmo o sonho em mais de uma área? Em mais de uma profissão? E aí? Como que você lida com essa questão? Os nossos ancestrais não precisavam lidar com isso. Já estava previamente escolhido. Depois, isso daí começou a ganhar um leque ainda limitado na qual era ainda possível escolher. Mas agora, com quase 12 mil profissões, como que está seu grau de escolha? Pense nisso. E nos vemos no próximo vídeo.